pode ver de onde querer ver, você sabe. Dúvida, Diário de uma Vida Elétrica, em mais um bom capítulo aqui para você, nos estúdios da Fontana Filmes, em Campinas. Eu, Guilherme Crispim, autodenominado o Mensageiro Elétrico, tenho a satisfação de ter aqui comigo hoje um amigo do setor que eu pude pedir música no Fantástico, porque eu chamei ele 3 vezes. 3 vezes ele falou que vinha e sempre acontecia alguma coisa. Não era culpa dele, está perdoado, mas na quarta ele está aqui. Tenho comigo aqui Fernando Elias, que é diretor institucional da Casa dos Ventos, conselheiro no ONS, uma história bacana também na Beórica. Fernando, finalmente. Que obrigado, bom que deu certo, né? Deu certo. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Mas eu sei que, principalmente na agenda que você está e estava também, né, quando também ali acumulava o tema todo de institucional, a gente está no mercado elétrico, né, por assim dizer, né? Então não tem jeito. Perdão. Mas me conta um pouco, né? A gente veio aqui para falar do Fernando, contar a história do Diário de uma Vida Elétrica dele. Fernando é cuiabano, não é isso? É isso. Nascido em Cuiabá. Nascido em Cuiabá. Tem Tem poucos, vi poucos no setor até hoje aí, viu? Mas tem música, né? Diz que é quente lá, né? Tem muito. É como não sentir calor em Cuiabá. É isso. Bom, primeiro, obrigado. É um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Ainda bem que deu certo dessa vez. Né? E mesmo assim eu fiquei preocupado. Na hora que você me ligou, Crispim, eu falei, ai meu Deus do céu, o que será agora? Onde que esse moço está? Mas estava na Bandeirantes, estava chegando. Isso. Te perguntei ali, do Juventude, né? O que você gostava e tudo e tal. Você falou, gostava de jogar bola, foi uma vida meio normal. Uma vida meio normal de capital, que é quase o interior, né? Uhum. Aquela coisa de escola, jogar bola, sair à noite com os amigos, enfim. Imagino que não teve assim muitas boas influências, eu estou supondo também, porque alguém te levou para torcer para o Palmeiras, né? Isso que você me disse aqui no final, numa final que está marcada, talvez esse podcast vai estar saindo pelos dias. Que será que vai acontecer, hein? Campeão da Libertadores, né? De 21, né? Na de 25 nós vamos devolver aquela conta que está pendurada ainda. Tem um Flamengo e Palmeiras aí pela frente. Fernando, aí você escolhe, né? Faz uma escolha por estudar engenharia elétrica, por fazer engenharia elétrica em Itajubá, que é uma referência do nosso setor, né? Tantos nomes que são reconhecidos hoje no setor elétrico, passaram por aqui, Elvio Guerra, que foi diretor da ANEEL, Mário Miranda, que é de Itajubá, estudou em Itajubá, né, presidente da Abrat, o próprio Marangon passou por aqui. E se eu for, vou longe, porque já passou aqui de egresso de Itajubá, dá uma turma. É verdade. Por que dessa escolha, né? Por que o Fernando Elias foi fazer... Lá de Cuiabá. Foi lá de Cuiabá, vai fazer engenharia elétrica em Minas Gerais. Foi meio que por acaso. Na verdade é o seguinte, uma coisa que eu sabia, né, eu não sei que momento que eu soube disso, mas eu sabia que eu queria fazer engenharia. Meu pai era engenheiro civil. Uhum. Sempre via ele, né, fazendo os cálculos, fazendo os projetos e tal, mas uma coisa, então, eu vou fazer engenharia. A engenharia elétrica, ela veio mais lá para os meus 16, 17 anos, naquela onda ainda de internet, né, que estava ali com aquele modem que fazia aquele barulhinho ainda. O celular também, começando a entrar no nosso dia a dia. E eu falei, vou fazer engenharia elétrica pensando nas telecomunicações. Uhum. Para mim era o máximo, né? Porque nós estamos falando aí... de 1998, por aí. Isso, celular já começando a ser um protagonista, né, da conversa toda. Exato. Eu falei, não, né, a sociedade vai evoluir por aí, então vou fazer esse negócio. E aí comecei a pesquisar as melhores universidades de elétrica que tinham a ênfase de telecomunicações. Itajubá era uma delas.
E teve outro aspecto também, você acabei não te falando ali. O bom do podcast é isso, que aparece coisa que nem eu estava sabendo. E aí tinha um conhecido, um filho de uma conhecida da minha mãe de Ribeirão Preto, que estava fazendo a faculdade lá também, um ano antes. Então eu passei lá, já entrou em contato, olha, tem como vocês morar junto aí, tem algum, né, na República, né? Tudo República. A vida é isso, né? E tinha, então acabou que juntou também, falei, não, então a escolha é essa. Nunca tinha ouvido falar da cidade, nem conhecia. Eu cheguei lá para fazer a matrícula em 2000, tinha acabado de acontecer aquela enchente que... Eu não sei se você lembra, mas então noticiou no Jornal Nacional, tudo. Então, a cidade estava meio zoada. Mas enfim, foi assim que fui para Itajubá. Foi... E gostou? Muito, muito. Uma cidade muito acolhedora. Para quem é estudante, é uma cidade que acolhe é simples. É uma cidade simples, fácil. Tem muitas pessoas na mesma situação, né? Pessoas que vêm de outras cidades para estudar lá, então acaba que vira uma cidade estudante mesmo. E ela tem esse histórico, né? Se você for olhar, é muito forte nisso, né? Me lembro, acho que o Mário Miranda contou muito a história, inclusive, do curso. Como é que o curso surgiu, por que surgiu e tudo. É muito interessante. E aí... Bom, me lembro que você falou 4 anos de curso e mais um período que você ficou para o mestrado, não foi isso? Foram 5 anos, né, de engenharia. Sim. E aí, nesse meio do caminho, eu acabei engrenando em algumas consultorias, dentro do grupo de trabalho de estudos de sistema elétrico. E fui ficando eu falei, vou emendar o mestrado, já estou aqui. Depois é difícil voltar, então já vou emendar o mestrado. Nisso eu trabalhei com o Marangon foi meu orientador. O Marangon foi meu orientador no mestrado, acabei entrando em alguns P&Ds com ele também. Entrei numa consultoria que era TR Consultoria na época, hoje é TR Soluções, do Paulo Stil, do Éder. Eles fazem, na época, fazia consultoria para distribuidoras, cálculo tarifário, que também era uma coisa nova em algumas distribuidoras, né? Naquele momento era a primeira revisão tarifária, primeira ou segunda revisão tarifária. Então estava bem no início. Enfim, gostei dessa área de regulatório. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer. Acabei entrando nessa questão regulatória. O Fernando foi para o regulatório, né? Que é a tua especialidade, né? Então, aí antes disso, né? Lá até o 3º ano você faz as matérias básicas da engenharia. Até então, falei, não, estou em telecomunicações. Mas aí dois amigos me influenciaram, o Tiago Leite e o Francisco Galvão, 2 grandes amigos até hoje. E eles falaram, não, vamos para sistema de potência, né? Porque é o forte aqui Sim. É o forte da Unifei. Da Unifei. Na época era EFEI ainda. Mas era o forte, né? Falei, não, então tá bom. Então, realmente, faz todo sentido. E aí, fomos e aí seguimos. Dentro do sistema de potência, aí sim eu entrei mais para essa área de regulação, com as questões das tarifas. Então, aí fica uma dúvida, Fernando, de quem conhece menos. Parece que é algo estático, certo? Ou seja, o regulatório não é. Não. Ou seja, pelo contrário. A regra está definida. Bom, tudo bem, que se você olhar para os dias de hoje, a pergunta perde sentido, né? A gente Até o passado ainda fica. Você tem razão, a pergunta foi... mas porque parece assim, né? Não, o regulatório é isso, está posto... Não, muda. Não é. Assim, tem regras, se você for ver, que ainda não sofreram alteração desde 2000, por exemplo. Sim. Umas regras, realmente, estão até obsoletas. Sim. Precisando de alguma Provavelmente, revisão. sim. Mas é muito dinâmico. Então, a gente pode, por exemplo, as próprias mudanças de lei que tiveram, né, ao longo desse tempo mostram isso. Quanto que é dinâmico isso. Mas, de novo, no tema, né, provocando aí, um engenheiro eletricista, faz sentido no regulatório, mas não falta um quê do direito aí? Ou essa complementariedade, como é que ela vem? Falta. Bem do dia a dia. Vem da necessidade. Vem da dor. Vem da dor. E aí é uma formação, né? Claro que você não vai entrar
assim, entrar de forma natural nisso. Não vai, porque você tá fazendo cálculo, de repente vai ter que ler normas. Né? Aham. Essa transição não é natural, né? É verdade, eu até senti um pouco isso no meu início lá, porque eu falava, poxa, né? Sim. Eu fazia análises, fazia contas, fazia, sei lá, e de repente estou aqui lendo resoluções, Sim, né? sim. Então tem isso, mas essa, mas faz um sentido também. Claro, você precisa Porque tem também uma para lógica nas você resoluções. defender As normas são baseadas em questões técnicas, muitas baseado vezes. em questões técnicas e tem uma lógica, né? Algumas nem tanto. Algumas têm umas Tem uma lógica lógicas. menos técnica, mais política, né? É, Enfim, econômica, mas de por aí toda, vai. mas assim, eu acabei gostando e segui. Aham. Acabei gostando e segui. Claro que em alguns assuntos muito apoiados por advogados, sem dúvida nenhuma. Aham. Então, porque a gente acaba entrando com muitas questões desde lá, quando eu comecei na empresa Brasil PCH, isso já Na sequência, a né? transição da minha vida mais acadêmica, de consultor ali, para executiva, né? É porque você sai da TR, né? Só para quem está nos assistindo entender. Se a gente está falando do início de 2000 e alguma coisa, não é isso? 2006. Isso. Aí você vai para Brasil PCH. Brasil PCH, que na época eram 13 usinas do Proinfa que estavam iniciando sua implantação. Aham. Na época era o maior investimento privado do Brasil acontecendo. Era, sei lá, mais de R$1 bilhão naquela época. 20 E anos não tinham tantos investimentos assim. Né? Então, realmente, foi uma empresa, para mim, foi uma escola também. Até porque eram desafios, né? 13 pequenas centrais hidrelétricas espalhadas em 4 estados, e a gente tratava de conexão Qual o tamanho com dessas distribuidoras usinas? diferentes. Devia variar, claro, mas... Assim, ó, acho que tinha umas 6 de 30 era o limite da PCH na época, Aham, né? aham. Mas tinha até a PCH de 4,5. O total da potência é 192 Megas. 192 megas. Não, 292 e os 190 é garantia física. Não sei, agora eu não lembro direito. Eu acho que era quase 300 megas. Variava. Mas era isso. Então a gente teve que interagir com distribuidoras para fazer a conexão, teve que interagir com a Eletrobras, que era quem comprava energia, tinha que interagir muito com a ANEEL, porque essas obras do Proinfa, elas sofreram postergações, e aí eram pleitos que a gente tinha que trabalhar, enfim. Foi um aprendizado muito grande. Fiquei 6 anos, praticamente 6 anos, já cumprido toda a etapa já de implantação das usinas, já pegando uma parte da operação, manutenção, e aí, enfim, faltou. Porque é diferente de uma empresa que está em crescimento. Né? Uma empresa, quando você já entra e ela já estabiliza, é uma coisa. Uma empresa que está sempre... Você está naquela adrenalina de fazer acontecer, implantar, tem os prazos, tem os compromissos, tem que resolver os problemas. Na ANEEL, ou em outros, né, ANEEL, CCE, distribuidoras, tal, é outra coisa. Quando entra em operação, entra mais um regime Sim. Porque de aí... menos estresse. Pelo menos na minha área. Claro que o estresse vai ser para o operador. E aí eu recebi um convite para ir fazer o regulatório, essa parte de comercialização, conexão, de Giral, cujo escritório também era lá no Rio de Janeiro, então era uma mudança mais fácil de fazer. Sim. E uma potência um pouco maior, né? Quanto tem Giral? Giral é de que tamanho? Giral 4.500? Acho que é isso. 4.500 gigas. 4.5 gigas, vai. Agora você me pegou. Ou 3,5. Acho que 3,5. De qualquer maneira. De qualquer maneira... 10 vezes mais do que a soma das... 10 vezes mais. Das 10 vezes mais. 13 que você estava. Mas é engraçado, porque o meu ritmo de Brasil PCH, e aí já registro aqui um abraço muito forte para meus antigos colegas, que eu ainda tenho um carinho muito grande hoje, e para o meu diretor na época, o JGan, enfim. O JGan é JGan, senão depois eu não acho ele no LinkedIn. Você falou... José Guilherme Antogla Nascimento. Isso aí, senão eu não acho ele. Depois eu te mando. Tá bom. Mas aí fui para Giral, mas é engraçado, porque
era uma usina de, acho que 3,5 megas, mas era uma usina. Sim. Entende? Sim, é o mesmo e às site. vezes, não, e às vezes uma PCH de 30 megas, a complexidade Sim. pelo menos do meu ponto de vista, né, do meu trabalho, não mudava tanto. Então, assim, é uma coisa interessante isso. Então, enfim, foi 13 meses também que trabalhei lá em geral, foi bem interessante, gostei bastante, ainda tenho amigos da época. Mas aí eu recebi o convite para ir para a CPFL Renováveis, que tinha acabado de se formar, porque foi uma junção da ERSA com a CPFL. Fundaram a CPFL Renováveis com uma base já grande de ativos renováveis, biomassa, PCH, eólica também. Não tinha solar na época. E isso foi em 2011. E aí eu fiz uma transição de Rio de Janeiro para São Paulo. Tá. 2011, estou desde dessa época aqui. Em São Paulo. Em São Paulo. Mas já tinha saído de Cuiabá, já tinha ido para Itajubá, Rio, São Paulo, já era mais fácil. E quando você chega ali em 2011, Fernando, na CPFL, a gente já tem, de certa forma, um outro setor elétrico, né, já nascendo, né? Porque 2006, quando você está na Brasil PCH, ainda era uma matriz muito, você vê, né? A fonte hídrica, alguma coisa de térmica. Angra 1 e 2 ali, Angra 1 e 2, ou seja, era aquilo ali que a gente tinha de nuclear. Mas você não tinha, já estava começando a se pensar, está falando em 2011 já, tá? Uma diversidade de outras possibilidades, né? A eólica começando a vir, né? Começando a acontecer. Você falou de biomassa aí, você falou não tinha solar, mas logo depois vem uma solar. Veio a Tanquinho, que a gente fez ainda em programa de P&D, uma solar centralizada. Foi o início do crescimento da eólica. Uhum. Porque o primeiro leilão de eólica foi em 2009. Só de eólica, um leilão de reserva. Uhum. Né? Até então era pró-infra, bem dizer. Uhum. Estava de 2008 ou 2011, o que entrou de eólica foram usinas do pró-infra. Uhum. E você tem razão, dessa época aí, o que tinha de renovável era pró-infra. Sim. Né? Era aquele 1 giga de PCH, 1 giga de eólica, 1 giga de biomassa. O resto era hidrotérmico mesmo. Sim. E que não era representativo em percentual Não, dentro da matriz elétrica nada brasileira. representativo, nada. Então, realmente, a CPFL Renováveis, e aí naquela época a Renova despontando também, né, como grande empresa de renovável, baseada em eólica, né, assumindo a liderança desse crescimento em renovável nesse período aí de 2011 em diante, porque começaram a surgir os leilões, entende? Então era tudo baseado em leilão regulado naquela época também. Sim. O famoso LRCAP, né? Era o LER, era o LCA, LER, o A-3, A-5. Energia de reserva, isso, A-3, A-5, enfim. E aí eu me lembro, já acompanhando isso de fora, né? Ele teve em 14, teve 15, e aí depois a gente começa a ter uma falta, né? Ficamos um bom, até agora que a gente está falando de novo, né? Então a gente pegou desde 2009 até 2013, por aí, vários leilões. Né? Então a fonte foi crescendo. Solar nem existia. Nem existia. Só experimento. Em 2014 veio a crise econômica, né? Sim. Veio a crise econômica e tal. Então, Seria política econômica, né? Nasce política, vira econômica. Então, 15, 16, não teve leilão. 17 teve um leilão muito pequeno, pouco expressivo. Foi aí nesse momento o mercado começou a acontecer mais via Mercado Livre, não mais o regulado. Mas, voltando ainda na CPFL, a gente fez bastante coisa lá também, porque, imagina, você junta duas empresas, então tem muitos ativos, e a CPFL cresceu muito, renováveis, cresceu muito por M&A, então foi adquirindo outras empresas, crescendo. Quando foi a venda, né, para o grupo chinês, para os chineses, porque já foi depois, já tinha né? saído de lá, já tinha um tempo. Foi depois. Foi, sei lá, 2000 foi 18, 17, 18. Eu me lembro que o Rafael Lazzaretti esteve aqui
Tá certo, eu fiz essa pergunta a ele, fiz também ao Flávio de Souza, mas que aí era CPFL Soluções, né? Sim. Exato. E aí tem um movimento em 14, né? Que acho que é um movimento definitivo até agora. É isso. Até agora. É o definitivo até agora, né? Talvez é uma das melhores decisões que eu tomei na Aham. minha vida, assim, de Profissional. profissional. Uhum. Que foi apostar numa empresa que na época era basicamente uma desenvolvedora ainda. Ela já estava se mostrando com um grande potencial, porque estava conseguindo ganhar alguns leilões, né, leilões regulados, mas nunca estava claro ainda se era para ela mesma implantar ou se ela ia acabar vendendo o projeto para outros, né, outros players implantarem. E aí, em 2014, eu saí das PFL Renováveis, que também foi uma escola magnífica, assim, fizemos muita coisa. O meu diretor na época, o Márcio Severi, é um cara também, uma cabeça muito aberta, muitas ideias, e a gente fez muita coisa também. E fiz esse movimento de ir lá para a Casa dos Ventos, né? E a Casa dos Ventos, naquele momento estava já se preparando para ser um grande gerador. A Casa dos Ventos é de quando? Ela nasce quando? Ela é de 2007. Tá, já não era... 2007, mas sempre focada no desenvolvimento. Era uma empresa para desenvolver projetos. Uhum. E projetos principalmente de eólica? Eólico. Senão é traição ao nome, né? Hoje até não é só vento, né? A gente sabe que... Hoje o nome já já o total vai da fazer aí, ó, a ideia aí, talvez Mas- fazer um rebranding, né? O famoso, quem sabe. Porque nasce ali, aí você chega 7 anos depois. Mas você chegou para o regulatório? para o regulatório. Mas ali, enfim, primeiro que você vai trabalhar com o Mário Ararepe. Você que comentou isso. Enfim, uma pessoa que tem, sei lá, Acho poucas que no cabe, Brasil, acho né? que cabe o destaque, né? Que às vezes quem está nos ouvindo não sabe, mas era o... Na época, quando eu pensei em Casa dos Ventos, vou trabalhar lá na Casa dos Ventos com o Mário, eu estava mais pensando que não é o Mário da Casa dos Ventos, é o Mário da Troller. Sim, que foi... Porque o Mário foi quem fundou, desenvolveu a Troller, que é aquele jipinho, nossa geração, todo mundo sonhava em ter, né? Eu fui fazendo um parênteses aqui, e deu show em todos os outros carros. Eu fui de Troller de Niterói a Cabo Frio, pela areia. E não tinha não tinha Mitsubishi, não tinha Suzuki, não tinha Defensor, que é da Land Rover, que aguentava com Troller. Era um negócio impressionante. Olha aí. Era um negócio de doido. Então é isso. Então é uma pessoa icônica, assim, né? Aham. Já é diferenciado. E montar um negócio e pensar em outro, né? Porque ele vende a Troller para Ford, Ele vende certo? isso em 2006, Isso. e aí ele é engenheiro formado pelo ITA, tem amigos do ITA também que já estavam trabalhando na questão da eólica já há um tempo, né? Principalmente pensando em Europa e tudo mais. E aí monta a Casa dos Ventos. Então, quando eu fiz esse movimento, eu falei, poxa, é a chance de trabalhar também né, com uma pessoa... Que tem um histórico de empreendedor desse. Exato. Ô, Fernando, você falou de Troller, eu pensei em empresa e empreendimento, aí eu lembrei dos meus patrocinadores. Eu vou te pedir licença um minutinho só para agradecer aqui aqueles que fazem possível que a gente tenha essas conversas aqui, como a gente está tendo agora com o Fernando Elias. Então, fica a dica aí, ó. Queria agradecer a Trael Transformadores, que é lá dos seus lados. É uma empresa nacional com mais de 3 décadas, 30 anos aí, fabricando transformadores centro-oeste do Brasil. Quer saber mais sobre o que a Trael faz, está no QR Code aqui, mas é uma grande indústria, uma grande referência na solução de transformadores no Brasil. Agradecer também a TTS Energia, QR Code da TTS aqui na tela. A TTS, um EPCista também, referência, mas na construção de usinas fotovoltaicas na mini geração, com mais de 100 megas já construídos, e também agora na geração centralizada. Deixar o QR Code da TTS Energia aqui. E agradecer a TÜV Rheinland, essa com 1,5 século, 150 anos
uma empresa global, alemã, mas que é referência quando a gente fala de processos de validação de produtos, serviços, enfim, é uma consultoria consolidada com esses atributos. Vou deixar aqui também o QR Code da Tuve Rheinland para quem quiser conhecer e saber mais. Feito o nosso comercial, eu volto contigo, que estava chegando, então, para tocar esse processo na Casa dos Ventos. E aí, como é que tem sido essa história de 14 para cá? Estamos falando aí de 11 anos, né? Tem alguns números aqui, alguns dados aqui, mas eu vou deixar você contar. 11 anos já. É. Bom, primeiro, quando eu cheguei lá, tinham mais ou menos uns 600 megas de projeto vendido em leilão, então tinha que implantar. Uhum. Um pouco antes de eu chegar lá, o Mário tinha contratado o Miguel Saad, que era o CEO da CPFL Renováveis, Tá. né, para ir trabalhar lá também, tocando essa parte de implantação de projetos. Tá. Então o negócio era para valer. E aí, nesse meio tempo, de 2011 a 2015, desses projetos, ainda vendemos mais alguns em leilão. Resumindo, implantamos 1.100 megas de eólica de leilão regulado. Então, assim, de uma vez só, a Casa dos Ventos saiu desenvolvedora para 1.100 megas. É, muita coisa. Então, praticamente o que tinha a CPFL Renováveis naquela época, já com todas as suas aquisições e tudo mais. Então, realmente já foi um passo, assim, E aí, impressionante. usinas Nordeste inteiro, imagino eu. Ou... Sempre no interior do Nordeste. Isso aí foi uma sabedoria também da maneira como a Casa dos Ventos se posicionou. Uhum. Tá? Enquanto lá no Proinfa as empresas basicamente se posicionaram no litoral, né, a Casa dos Ventos se focou em instalar medições no interior. E, por incrível que pareça, o vento no interior é melhor do que do litoral. Então... Mas era uma aposta? Eu já sabia disso? Na verdade, era uma aposta consciente, porque o Mário, na época, colocou mais torres de medição de vento do que qualquer outra empresa no mundo inteiro. Ah, Então, chegou a ter 700 torres de medição medindo o vento simultaneamente. Fora equipamentos de LiDAR e solder, que só eles tinham aqui, que era medir por laser ou medir por sonar. Uhum. Então, tecnologias que fez também... Pô, ajudou no processo de tomada de decisão. Desculpa, porque mais cedo aqui, a gente está conversando aqui hoje na parte da tarde, mais cedo o Ben Beckwell esteve aqui e ele contando o que é, né, para quem não conhece, CEO da Global Wind Energy Council, né? E o Ben contando que uma das coisas que surpreendeu o setor eólico global com relação ao Brasil, que não se esperava, foi a característica dos nossos ventos quando começou a acontecer, né? Então, o famoso fator de capacidade, né, que é o quanto você consegue extrair, no mesmo caso do sol, né, eu sou um pouco oriundo do solar, fator de capacidade do solar e fator de capacidade do vento, ou seja, isso é você colocar dois parques idênticos, quando você tem um fator de capacidade maior, aquele entrega mais energia do que outro. É isso. Então, é isso que você está dizendo aí para quem está nos assistindo. Né? E aí a gente começou a perceber esse tipo de vento no interior, né, nas chapadas e tudo mais. Além da questão do fator de capacidade, você tem também, por exemplo, o Rio Grande do Sul tem bons ventos com bons usinas, né, projetos com bons fatores de capacidade. Só que lá o vento ele vem de todas as direções. Uhum. Lá o vento faz curva. Lá o vento faz curva. Lá no Nordeste o vento ele praticamente é uma direção só. O Bento falou isso. E constante. Então a qualidade é muito boa, tá? Porque isso acaba representando também na manutenção dos equipamentos, né? Bom, então a Casa dos Ventos mirou projetos no interior e acabou que, enfim, descobriu uma reserva gigantesca e se apropriou dessa reserva. Então tem um pipeline. Hoje, basicamente, 1/3 de toda a eólica operando no Brasil nasceu de desenvolvimento da Casa dos Ventos. Então, nós estamos falando aí de aproximadamente 12 gigas. 12 gigas. É muita coisa, hein? Muita coisa. E a gente estima
que daqui para frente 50% do que é viável também está no nosso pipeline. Então a gente nunca parou de desenvolver, a gente nunca parou de pesquisar os outros potenciais. A gente sempre está olhando onde mais tem potencial. Fernando, eu me lembro que a gente conversou no ano passado, na Brasil Wind Power do ano passado. A gente, para quem também está nos assistindo, a gente está num pós-Brasil Wind Power 2025, né? E a gente conversou em 24 e vocês tinham começado os projetos de solar também, né? Sim. Tomada a decisão e que é também grande em potência, né? Estamos falando de solar centralizada, acho que basicamente, se eu não estiver equivocado, centralizada, que é um número representativo também, né? Acho que era em torno de 2 gigas, alguma coisa assim, não era isso? Acho que vale a pena mencionar que em 2023, em janeiro, a Total Energies entrou na Sociedade da Casa dos Ventos. Então, a Casa dos Ventos, nós seguíamos um crescimento orgânico muito baseado aí em soluções para o mercado livre, principalmente de autoprodução. A gente acabou entrando nesse nicho e se tornou referência nisso. Então, nós temos hoje, a gente atende diversos segmentos da indústria do Brasil com grandes consumidores. São sócios das nossas usinas, né? Então, a gente estava no crescimento orgânico, mas com a entrada da Total, com uma complementaridade, com uma ambição alinhada também de crescimento, nós demos uma turbinada no nosso plano, no nosso planejamento. Então, a gente pretende entregar... A Total é originalmente, só para não falar bobagem? A Total Energies é a Petrobras francesa, né? É uma petroleira estatal francesa, cujo EBITDA é mais ou menos 3 vezes o da Petrobras, só para você ter uma ideia de tamanho. Então, quase do tamanho do Duve. E aí ela veio com uma meta muito ambiciosa de colocar 12 gigas em 2030. Então, nós tínhamos muito recurso eólico, a gente também começou a medir solar, porque faz sentido, tem complementaridade, então também hoje o nosso pipeline de solar acho que também é enorme, um dos maiores do país. E começamos a implantar. Então, no primeiro momento, a gente focou em fazer projetos híbridos. Colocar solar onde já tinha um projeto eólico, porque você tem sinergia, você tem redução de custo, tem uma eficiência já natural. Sim. Né? Mas a gente percebeu também que ter um posicionamento... Porque eólica não tem muito jeito, não. Ou é no Nordeste ou não é em lugar nenhum, entende? Num processo competitivo. Tanto é que você não vê mais usinas no Rio Grande do Sul sendo implantadas porque não são competitivas. Você tem ainda as oriundas de leilão. Mas assim, para ser eólica tem que ser no Nordeste. Tá? Então, nós estamos ainda muito posicionados em Nordeste. Solar já é mais democrático, né? Sim. Você tem boas irradiações fora do Nordeste. Você vem, me lembra, né? Você começa a descer ali aquela margem ali do Piauí, Maranhão e pegando o interior do Brasil, você vai até Minas, né? Até Minas, você vai até Mato Grosso do Sul, você Mato Grosso, centro, você ainda vai seguindo. Goiânia, Goiás ali, quer dizer... Exato. É claro que você compete com... Aí entra outros fatores, né? E claro, entra uma outros terra fatores. Produtiva, uma terra produtiva. Normalmente lá no interior do Nordeste a terra não é produtiva, então você não compete com outras atividades econômicas. No Centro-Oeste você compete. Mas mesmo assim, nós resolvemos colocar solar no Centro-Oeste, porque fica no supermercado Centro-Oeste e Sudeste. É uma questão de portfólio. Uma questão de portfólio. Isso. Então, mas o cliente final ainda com olhar para o Mercado Livre. Ou seja, o modelo do negócio está o mesmo. É o mesmo. A energia pode vir de fonte diferente, mas a ideia é a mesma. É isso. Exatamente. E com isso nós começamos implantamos alguns híbridos, já tem operação comercial lá no Nordeste, e estamos implantando 1.300 megas em Mato Grosso do Sul e tem mais 2 gigas aí para ano que vem já startar. De solar, só de solar. 3 gigas. Vai dar mais de 3 gigas.
Então a gente acabou se posicionando também de forma bastante porque, relevante no mercado solar centralizado. Risco da solar no médio prazo ultrapassar o que a Casa dos Ventos tem de eólica? Há alguma perspectiva disso? Não. Pergunta de curioso agora mesmo. Não, a eólica Continua sendo o carro-chefe. O carro-chefe porque é a melhor fonte, assim, é a que entrega... Uma provocada boa aí no pessoal da solar, né? Quando você diz que é a melhor fonte. Eu acho que muito pelo fator de capacidade, né? Não, pelo perfil também. A eólica consegue atender, por exemplo, o vento, consegue atender geração às 18 horas. Pela questão da capacidade de entrega de energia, seria isso? Da fonte. Não, assim, em termos de LCOE, vamos dizer, está equiparado, né? Assim, o custo de fornecimento está equiparado, mas a eólica ela consegue atender, por exemplo, requisitos de... Ela consegue entregar energia em períodos que são mais valorizados. Isso é melhor. Entende? Mas e aí quando entra um armazenamento? Mas você tem que pagar por ele, né? Tem armazenamento para compensar isso, mas ele vai te custar, é isso. Vocês estão olhando para armazenamento? Estamos. Ou seja, vai ter que entrar. Tem que entrar. Aliás, já estamos atrasados já. Já estamos atrasados. A China, nos últimos 3 anos, colocou 110 gigas de bateria. Não traz o número da China, não. A gente tem zero. Não precisa não vamos de China, vamos de Chile. O Chile tem 8 gigas. Então. Assim, o Chile tem 8, a gente não tem nada. Assim. Claro que nós temos nas indústrias, né, tem um movimento de varejo. Né, a bateria substituindo o gerador diesel, já tem esse movimento. O picadinho, né? Mas o centralizado, né, o utility scale, a gente não tem. Estamos muito atrasados. Esperamos que esse leilão, que está previsto, né, para, sei lá, março do ano que vem, ele venha com número expressivo. Né, não venha com gigas. Isso que agora é dezembro, né? 5 gigas. Em dezembro ou novembro ainda sai a portaria, a minuta de portaria para o leilão, né? Mas o nosso ministro, Alexandre, disse que até dezembro queria ter o leilão pronto, né? Mas que o mercado não acredita. Até dezembro o LRCAP de termoelétricas. Tá. De bateria para março do ano que vem. E que já era para ter acontecido, né? Que a gente ficou na expectativa esse ano inteiro aí de ter o leilão. Fernando, a gente entrando nessa discussão toda aqui, e aí eu fazendo uma consideração aqui, porque até abril, né, meses atrás, você estava no papel institucional como presidente do conselho da Beólica, natural, né? Depois de um processo todo aí de experiência regulatória na Casa dos Ventos, viveu todo trouxe essa experiência para a Beólica, que é a Associação Brasileira da Energia Eólica, né? E que agora é a Associação Brasileira de Energia Eólica e outras tecnologias. A Elbia teve aqui também, o nome cresceu, né? Eu me lembro que numa até nessa mudança toda que aconteceu, né, até nessa mudança de nome que aconteceu muito em função dessas novas tecnologias. Quando eu falei que você viria para cá, eu tenho um amigo que ele participa sempre das discussões e tal, ele estuda os nossos entrevistados e tudo. Eu sempre falo isso com o pessoal que está nos assistindo, só para já fazer o prólogo aqui. E ele falou, olha, mas eu queria perguntar então um negócio para o Fernando, que ele tem um quadro dele específico que é o Botando Pilha. Então, Botando Pilha... menino, ele é verde, mas ele não é verde Palmeiras não, tá? Não. Já estou para mandar fazer uma camisa. Se ele quiser comer, ele tem que ser flamenguista, senão não almoça. Democrático o processo, né? Fernando, eu queria te perguntar o seguinte, e aí acho que vamos longe, né? Tem bastante contexto. A gente está falando de bateria aqui agora, para ser um dos temas para resolver um tanto quanto do que a gente está vivendo, e aí entra nessa questão do curtailment, que a gente nem falou, mas que está aí. E uma das coisas que deu uma certa expectativa no setor elétrico, no mercado como um todo, para a eólica, e aí para a solar, me lembro a Solar discutindo isso também,
E ali na época que eu estava no FASE, até veio e está aí também debatendo o tema, né? Associação Brasileira do Hidrogênio Verde, enfim, é onde eu queria chegar e é onde ele queria te perguntar. Porque vocês discutiram muito isso lá como alternativa. Sim, sim. O hidrogênio verde, o Zói fala que ele me dá uma sensação de que ele ia ser ele foi hyper, né, usando um termo aí, né, a menina dos olhos e tal, e de repente ele deu uma arrefecida, né, não aconteceu como esperado. Aí você trouxe até um elemento ali trazendo, calma, peraí. Em que ponto a gente está do hidrogênio verde? Ele, de fato, vai ser ou espera que seja a promessa que foi? O que dá para esperar? A pergunta do Zóia aí, você que viveu isso tudo, do que dá para esperar dessa fonte como solução, como alternativa, como negócio? Sim. Perguntinha Boa, capciosa, né? Ele é assim. O hidrogênio verde, ele depende assim, realmente deu uma esfriada. Porque ele depende de vontade política, porque ele não está no preço, ele está fora do preço. Né? O hidrogênio verde custa 2 vezes mais do que o convencional, né? Que vem do processo de carbono e tudo mais, né? Do petróleo ou de gás. Então custa. Né? Você tem que ter uma vontade política para pegar recurso lá do seu tesouro, ou do seu contribuinte, do seu consumidor e bancar isso. Né? E com as mudanças políticas que vimos, muito também do Trump lá, nos Estados Unidos, falou, não é aqui o caminho. A Europa seguindo um pouco essa direção. A Europa que estava puxando, né? A Europa que mais puxava com seus leilões e tal também. Esse mercado global, né, de fornecimento de hidrogênio. Então, a gente vê iniciativas aqui no Brasil, se pegar só lá em Pecém, sei lá, trocentos MOUs assinados. Sim, me lembro disso, era uma loucura. 400 gigas de eletrolisador, uma coisa totalmente sem sentido. Né? Assim, não existe essa demanda, não existe essa capacidade também do Brasil fornecer. Mas tem, sei lá, uma ou dois projetos que podem ser mais viáveis nos próximos 5 anos, vamos dizer. Daqui até 2032, tem mais 5, né? Sim. 7 anos. 7, né? sim. 7 anos. Um deles é o nosso. A gente realmente está... Vocês estão com um projeto? Nós estamos com um projeto de 1.200 megas, 2 fases de 600 de eletrolisador. E estamos já, né, na fase de engenharia. Né? A tomada de decisão vai ser final do ano que vem, porque é um processo... Aonde? Lá em Pecém mesmo. Em Pecém. E é um projeto, enfim, que envolve 3 países. É uma coisa bem interessante. O nosso diferencial é que a Total Energies, que é a nossa sócia, ela está fazendo tender lá na Europa para comprar. Então, ela tem um mandato para comprar. Não interessa se o hidrogênio verde é mais caro que o cinza. Não, ela tem que comprar. Né? E o que a gente consegue fornecer aqui, na nossa capacidade plena, é uma fração do que ela precisa. Então, temos, sim, grande chance de fazer que esse projeto saia do papel. E se sair do papel, a gente coloca o Brasil num mercado novo, global, e com uma tendência grande de expandir. Mas aí é o processo inteiro, ou seja, quando eu falo processo inteiro, de novo, de quem também está começando a entender essa indústria. Ou seja, verticalizado, você exportaria o hidrogênio, é isso? A gente exportaria o hidrogênio na forma de amônia. Então, não é só a produção de hidrogênio, tem uma produção industrial também para transformar o hidrogênio em amônia, porque exportar o hidrogênio líquido é muito caro. Né? Porque o hidrogênio gasoso é inviável exportar porque é muito volumoso. Mas então você transforma em amônia, então você tem uma perda energética aí de transformar o hidrogênio em amônia. Para depois porque lá na refinaria da Normandia ou outra refinaria, eles vão precisar também do hidrogênio. Então, eles vão craquear essa amônia para converter novamente em hidrogênio. Então, você tem perdas dos 2 processos. Então, mas respondendo a tua pergunta aqui... Na minha não, é dele. Do Zói, respondendo a pergunta do Zói, o processo ele vai até amônia aqui. Então, ele vai além do hidrogênio, ele vai até amônia, ele é um subproduto. Né?
Tá, mas aí na complementariedade da pergunta dele, Fernando, o que ou a impressão que dá é o seguinte, não, ele é viável, mas ele é viável talvez numa característica como está o negócio de vocês. Você acredita que a gente consiga desenvolver esse mercado com nichos, ou seja, Consegue. ou seja, a amônia é um tema, por exemplo, que o Brasil, eu escuto sempre, olha, a gente precisa de muito, a gente importa muita amônia e tal. Não faria sentido a gente? Faz sentido, claro que faz. Mas não é desse projeto. Sim. Esse projeto é voltado para exportação. Ok. Mas, por exemplo, a gente tem algumas empresas, tipo Atlas Agros ou outra também, que tem uma tese de que, olha, vamos produzir o fertilizante verde baseado também na amônia verde, que vem do processo de eletrólise com fontes renováveis, no centro de consumo de fertilizante. Então, vamos fazer lá em Uberaba, porque a gente distribui para o centro-oeste inteiro. Né? Por exemplo. E aí faz lá, porque daí você elimina todo o custo de logística, que é muito caro. Né? Você traz o fertilizante lá de fora. Então, apesar dele ser o verde ser mais caro, quando você soma o custo... Quando você soma o custo e você elimina o custo da logística, sim, imagina, começa a chegar no preço. Então tem sim, tem algumas teses sim, pode alavancar esse mercado. E a geração, ela necessariamente precisa estar próxima? Não. Eu posso, essa energia... Você conectou no grid, você está com geração limpa, né? Baseada em contratos, né? Sim, claro. Que eu comprove aquilo ali. Comprove em contratos. Entendi, viu, Zóia? Então, assim, mas a gente vai levar um tempinho maior, né? Acho que esse é o ponto, né? Que é o que ele queria saber. Vai levar não é agora, né? Acho que para agora, se a gente tem que... Eu acho que para essa década, talvez um projeto. Mas para a seguinte pode ser uma tendência de mais projetos. Quando você está falando em projetos e trazendo esses números de pipeline aí, Fernando, e aí você trazendo um outro ponto aqui, né? Você também está conselheiro no ONS, né? Também deve estar sendo bem interessante esses dias de ONS, né? Por conta de um outro tema que ele ficou na dúvida do que ele ia te perguntar, se ele ia entrar no tema do hidrogênio verde ou no tema do curtailamento. Eu já estou sem graça de falar em curtailamento aqui no podcast, que eu acho que a audiência nossa fala, pô, esse cara só fala disso. Mas é porque é o tema, né? Que está aí. E quando vocês olham para projetos que estão para acontecer, potência que está para ser colocada, mas também percebe o momento, né? Esse sofrimento de momento, né? Esse corte todo de energia que a gente tem gerado. Como é que é lidar com isso, também estando dentro de quem está observando, né, o operador nacional do sistema, de quem está dentro da iniciativa privada? O hidrogênio verde ainda não é o aconteceu no momento, talvez seja data center, a gente falou ali um pouco de criptomoeda para minerar. Quais são os caminhos que a gente tem aí? Vamos ter que ser resiliente, é isso? Olha, eu acho que tem alguns caminhos. Tá? E antes de entrar na questão de carga e tudo mais, tem caminhos de travas da operação também. Né? Acho que isso é uma coisa que o próprio INS já está tomando algumas medidas para poder destravar o sistema. O sistema hoje está contingenciado. Né? Existem... boa parte dos cortes hoje são por uma questão de restrição que o próprio ONS coloca para garantir uma segurança do sistema. Então, à medida que ele vai colocando mais sistema, ele vai acendendo algumas luzes, ele vai aumentando a região de segurança. Entende? Então, hoje é como ele se operasse muito no escuro. Então, ele está tentando clarear a região de segurança dele está muito reduzida. À medida que ele vai acendendo algumas luzinhas lá, ele vai aumentando a região de segurança, vai tirando as restrições e o fluxo vai fluindo. Então tem isso também, né? Porque acho que é importante ter essa noção de que de agosto de 23, famoso agosto de 23, para outubro de 23, o setor brasileiro não teve nenhuma mudança estrutural. É impossível você mudar o setor em 2 meses. Nem em 2 anos. De agosto de 23 para agosto de 25, não teve nenhuma mudança estrutural. Não teve.
Entraram algumas linhas, entraram GD, entraram algumas usinas, mas isso não mudou estruturalmente o nosso sistema. Não mudou. Se pegar o balanço energético, também não teve tantas mudanças. Talvez mais no perfil horário. Mas o que eu quero dizer é que o que mudou abruptamente foi a forma de operar. Foi a forma de operar. Tanto é que é isso, a região de segurança ampliou. Encurtou, né? A região de segurança encurtou. Aumentou a segurança. Isso, aumentou a região isso que eu ia falar. Tá, exato. Então, quando você aumenta a segurança, a região de operação encurta, você restringe muito. Então, a primeira coisa que eu vejo, e de novo, o INS já está tomando medidas nesse sentido, mas tem outras mais a vir, é isso, conseguir aumentar a sua segurança na operação. E com isso vai destravando fluxos. Com isso já reduz boa parte dos cortes de confiabilidade. Tá? Porque tem as classificações. Né? Sim, são 3 características de corte. Né? O elétrico é aquele da natureza. Falhou. Faz parte do equipamento falhar. Então, falhou, beleza, esse é o elétrico. Que nós tivemos um agora, recente, pequeno, né, com a questão do incêndio de uma subestação no Paraná. Né? Quer dizer, é um corte, um blackout, porque você ficou sem o equipamento. Né? É isso. Ou teve um evento lá no Rio Grande do Sul que derrubou torre, entende? Sim, não, é isso. Tem esse, mas o confiabilidade é isso, entende? E o confiabilidade responde hoje por 50% dos cortes. Então, olha o tamanho desse negócio. Sim. Então, esse dá para resolver desse jeito também. O energético, né, que é aquela questão de ter muita sobra de energia, principalmente num momento concentrado. Né? Hoje, por conta do crescimento da geração solar, principalmente a distribuída, você concentrou muita geração ali das 10 da manhã às 16 horas. Né? 14 horas, principalmente. Que é aquele sino lá, aquele pico. Só que você não precisa daquela energia toda naquele momento. Você precisa em outros momentos. Então, você corta. Né? Mas, por outro lado, você precisa acionar a termoelétrica para atender lá no pico. Então, as baterias vêm, em certa medida, para resolver essa questão também. E aí é uma medida de médio prazo, vamos dizer. Né? Sei lá, 24 meses, talvez. Famoso 2 anos. Né? Famoso 2 anos. O Fernando, mas aí um pouco, aí essa pilha acho que quem vai colocar sou eu, né? Ok, a gente resolve isso, melhora, ajusta uma coisa, ajusta outra nesse contexto, né, de operação, mas se a gente não tiver carga, daqui a pouco o problema se repete, né? Ou seja, se a gente continua colocando, né? Porque se a gente está falando de pipeline, vocês têm pipeline, todo mundo quer, ou todo mundo gostaria de expandir geração, é natural do processo, né? E provavelmente vai precisar, a gente vem, né, o sistema elétrico brasileiro hoje, eu imagino, deve estar incluindo, somando o GD, uns 260 GB. Até outro dia era 180 alguma coisa, a gente cresceu muito rápido a capacidade de potência nossa. E não na mesma velocidade o consumo, né, a carga, a famosa carga. Sim. Não faz sentido a gente começar, quer dizer, a resposta é óbvia, mas não faz sentido a gente começar a pensar nisso, como é que a gente atrai essas eletrointensivas, esse é o caminho? É isso, é uma questão de atrair, porque a hora que você fala de hidrogênio, é um mercado global, você compete globalmente. É diferente, por exemplo, de... tudo bem, eu ia falar de mineração, eu também ia falar que é global, mas a mina está ali, né? Existe ali. A mina de ferro lá em Minas Gerais está lá, localizada, então você vai explorar, claro, se for viável, mas você vai explorar, está ali, localizada. O hidrogênio verde não, ele pode estar em qualquer lugar do mundo, é só colocar o eletrolisador, jogar água e ligar na tomada, entende? Então, é um mercado global. A mesma coisa é o data center, porque é só pegar o computador e ligar na tomada. Você pode ligar em qualquer lugar. Então, a gente tem que estar... a gente está concorrendo no mercado global. Para atrair essas cargas, a gente tem que ser competitivo. Não à toa, os nossos projetos, tanto de hidrogênio quanto de data center, nós temos 900 megas de data center já no nosso
FID já, para seguir para investimento, como gerador, né, claro. Mas nós temos todos do INPE100. Nós desenvolvemos um polo em P100, mas na ZPE de P100, né, que é zona de processamento de exportação, justamente porque é uma free zone. Que entra nessa discussão toda do Redata agora, não é isso? Também. E aí o Redata vem também para eliminar alguns impostos, para atrair essas empresas para fora de ZPE, né? Mais para a região aqui, talvez de São Paulo, que é o consumo, né? O centro de carga aqui do consumo de dados. Então é isso. Então a gente tem que ser competitivo nesse mercado. E nós temos alguma vantagem, nós temos vantagem já. Nós temos a energia renovável que todo mundo quer. A capacidade de ampliar ela, né? Ou seja, ela ainda cresce muito se a gente quiser, né? Então nós temos já, e é um preço super competitivo. Tá? Comparado em outras geografias, sim. Nós temos conexão, quer ou não, a gente tem uma rede interligada, então isso garante uma confiabilidade e essa entrega de energia renovável a um baixo custo. E a gente sabe operar, uma estabilidade política, né? tal. Sim, então, comparado com outras regiões, a gente está bem posicionado. A gente agora tem que só dar uma atração maior para eles virem. Acho que é a pergunta que talvez que fica, né? Parece que vem. Não vem, parece né? que vem. Os Estados Unidos vai tá colocando 45 a 50 gigas de data center novos, 45 a 50 gigas. Olha, Fernando, o que eu posso dizer para você é o seguinte: eu tenho feito a minha parte, sabe? Eu não tenho usado mais o Google para pesquisa, eu uso só o ChatGPT, mesmo quando o Google pode me entregar, entendeu? Para aumentar em 10 vezes o consumo de energia. A minha parte eu tenho feito, então eu espero que o pessoal faça isso aí também. Reta final desse papo bom nosso aqui, né? Dessa conversa energética, qual foi o momento mais elétrico da vida do Fernando Elias? Olha, tiveram alguns momentos. Alguns momentos. Pode pega um aí, de repente. Eu vou citar uns dois momentos. Um momento que eu achei assim super gratificante, assim, mesmo pessoal, assim, foi quando eu assumi a presidência do Conselho da Beólica em 2019, porque eu era o mais jovem da turma e o pessoal confiou, né? Confiou nessa condução. Então, e aí logo na sequência veio a pandemia e assim foi desafiador, foi um momento bem desafiador, mas muito gratificante, muito gratificante. Um aprendizado bom. Um aprendizado enorme, porque você respira o setor, não só pela empresa, mas pela associação com muita responsabilidade. Sim, né? Porque quando você senta, e você sabe bem porque você já sentou nessa cadeira, na BGD, quando você senta nessa cadeira, você está ali representando 100 empresas, 120 empresas. Né? Então você tem que ter muita coerência com o propósito da associação, tal, além do que você entende do que é para sua empresa, né? Sim. Então você tem que também saber separar bem as coisas e sempre pensar que você está ali representando 120, 150 associados. Esse foi um momento bem interessante. O outro também foi quando a gente, ainda também como presidente lá do Conselho da Beólica, a gente conseguiu aprovar a medida provisória 1212, que estende lá o prazo de implantação das renováveis, que foi uma medida super justa, porque a Lei 14.120, que deu um prazo para acabar os incentivos, ela deu 48 meses, mas nesse meio tempo a transmissão não acompanhou, então era mais a gente conseguiu concatenar com a transmissão para permitir que os projetos pudessem ser viáveis de fato. E foi uma luta, enfim, mas no fim deu certo. Então foi um momento gratificante também, elétrico, bem elétrico. Eu me lembro das vezes que a gente tentou e você não conseguiu vir. Boa parte delas, assim, Crispim, cara, tive que ir para Brasília. É isso. Então, eu sou testemunha, né? Eu sofri isso, né? De alguma maneira, eu entendo o que você está dizendo. Muito bem, muito bom, conversa muito boa. Espero que a gente consiga passar, né?
por esse momento, né, de desafio, né, tanto do setor elétrico, né, a gente tentando encontrar caminho. A gente está conversando aqui agora. Ontem nós tivemos aí uma aprovação da MP 1304, né, que traz algumas mudanças. Acho que tem outras por vir que a gente vai precisar sentar de novo e discutir o setor, né? Exato. Mas é um setor muito interessante, né? Alguns que passaram por aqui, para não correr o risco de errar o nome, dizia, né? Mas você morre de infarto, mas não morre de tédio, né? Você morre elétrico, mas de tédio não morre. Jamais, esse é o setor elétrico. Muito bem, é isso. Chegamos ao fim desse bom papo aqui com o Fernando Elias, mas antes eu queria agradecer ao pessoal do estúdio Fontana Filmes aqui em Campinas, que sempre nos ajuda a contar essas histórias, essas boas histórias. Agradecer à Agência Mágica de Marketing Empresarial, que também nos ajuda a fazer com que essas histórias cheguem às pessoas, parceira nossa aqui no DUV. Agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, a Trael Transformadores, está aqui o QR Code na tela, uma empresa brasileira com mais de 3 décadas na fabricação de transformadores. Agradecer a TTS Energia, que tem feito aí seus projetos na mini geração e na geração centralizada, desenvolvido na fonte solar fotovoltaica como EPCista, uma empresa referência. Está aqui o QR Code da TTS e também a TÜV Rheinland, que é uma empresa alemã com 1,5 século trabalhando já no setor de consultoria, validando equipamentos, validando processos. QR Code da TÜV aqui também, para que vocês possam conhecer um pouco mais. Fernando, agradecer a você, agradecer à Casa dos Ventos aí que nos cedeu o teu tempo, né, para que você estivesse aqui conosco. Agradecer pela conversa, parabenizar pela trajetória e desejar aí no dia 29 um vice-campeonato para vocês. Deixa a gente ganhar esse, para equilibrar, para a gente ir para uma melhor. Não, para ir para uma melhor de 3. Brincadeiras à parte, obrigado. Muito obrigado. Boa conversa. Espero próximos convites. Não, vamos fazer. A gente vai ter mais casos para contar. Daqui a pouco a gente tem mais casos. E você que esteve conosco até aqui, obrigado. Um abraço. Até uma próxima. Valeu.